Fala aí pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao 6º vídeo aqui do nosso curso de HTML e hoje a gente vai falar de um assunto muito importante que são as listas no HTML. Então desfoca do mundo lá fora, presta bastante atenção aqui nesse vídeo porque esse é realmente um assunto muito importante porque a gente utiliza listas o tempo todo no HTML, beleza? Então bora pro vídeo. Bom, acho que todo mundo aqui sabe o que é uma lista, né? Uma lista de compra, por exemplo. E no HTML, lista é exatamente a mesma coisa que no mundo real. Tá? A gente tem uma lista de coisas ali, uma listagem de itens, e geralmente antes de cada item a gente coloca alguma coisa. Então um tracinho, um número, né? Alguma coisa assim. No HTML a gente também tem essa opção. Então a gente tem dois tipos de listas no HTML, na verdade 3. A gente tem as listas ordenadas e as listas não ordenadas. Tá? Depois eu falo do terceiro tipo aí, mas esses são os dois principais ali. Tá? Então vamos aqui já para a tela do computador para a gente já começar a ver ali no código como é que a gente coloca, né, como é que a gente declara uma lista no HTML. Bom, como é que a gente declara então uma lista no HTML? A gente vai começar falando da lista não ordenada, né? Como eu falei, a gente tem três tipos: a lista ordenada, lista não ordenada e a lista de descrição. Então a gente vai começar falando da lista não ordenada, ok? Bom, o nome em inglês, né, lista não ordenada, fica unordered list. E aí a gente vai usar aqui as iniciais, né? UL. Então, essa é a tag utilizada para a gente fazer uma lista não ordenada no HTML. Então ela tem abertura e fechamento, e aí entre essas tags de abertura e fechamento, a gente vai ter uma outra tag que é LI, que vem de list item, né? Que é o item da lista. Então a gente vai ter, para cada item da nossa lista, a gente vai ter um LI. Então aqui a gente tem, por exemplo, o item 1, vai ter o item 2, item 3, enfim. Quantos itens a gente quiser dentro da nossa lista, a gente vai colocar cada um em um LI. Beleza? Vou abrir já aqui no navegador para a gente ver como é que está ficando visualmente a nossa lista. Então já estamos aqui com o nosso navegador aberto, e aí você vai ver que uma lista não ordenada, né, como a gente não tem uma ordem, né, esse é o nome da lista, ele não coloca número, por exemplo. Né, a gente tem ponto ali, que são vários itens e eles não estão numa ordem sequencial, então a nossa lista ela é desordenada. Então a gente tem um ponto aqui antes de cada item e aí logo em seguida a gente tem o nome do item ali quantas vezes a gente quiser. Beleza? Essa é a nossa lista não ordenada. Uma lista ordenada, né, assim como a lista não ordenada, o nome em inglês ficaria ordered list. Então a gente vai trocar apenas essa letra U pela letra O, tá? Que é de ordered list. Então é exatamente igual a sintaxe. A gente vai ter o OL, abre e fecha, e entre eles a gente vai ter o mesmo LI, né? Porque continua sendo um item da lista. Então a gente vai ter quantos LIs a gente quiser dentro da nossa lista, agora ordenada. Salvando aqui, você vai ver que visualmente a diferença é só essa. Em vez de ponto, a gente tem uma lista sequencial agora, né? Nossos itens são ordenados. Então a gente tem 1, 2 e 3 ali. E visualmente essa é a diferença da nossa lista não ordenada para a nossa lista ordenada, ok? É importante você saber também que a gente tem a opção lá no CSS de mudar isso daqui. Então, por exemplo, no número aqui eu posso colocar um algarismo romano se eu quiser, ou em vez do ponto lá eu posso colocar outro desenho, posso colocar uma seta, enfim, qualquer outra coisa. A gente pode mudar isso daqui, mas eu não vou focar nisso daqui agora, ok? É mais para a gente conhecer realmente como são as listas no HTML, beleza? Bom, e aí a gente tem um terceiro tipo de lista aqui no HTML, como eu falei, que é a lista de descrição. E essa é um pouquinho diferente. Então, o nome inicialmente é igual, né? Se a gente tem em inglês ali Description List, então DL vai ser a tag utilizada para a gente fazer a nossa lista de descrição aqui no HTML, só que aqui dentro o negócio muda um pouquinho, tá? Uma lista de descrição, ela vai ter um item e uma descrição daquele item. Então eu vou ter duas tags, sempre um conjunto de duas tags aqui dentro. E aí que tags são essas? A primeira tag utilizada aqui vai ser a tag DT, para dar o nome do nosso item. Por que DT? Esse DT vem de Defines Term, que é definir termo, né? Ou seja, definir o nome do nosso item. Então, DT vai dar o nome do nosso item aqui, item 1, por exemplo. E aí a gente vai ter uma outra tag aqui embaixo, não precisava nem ter quebrado essa linha aqui, a gente vai ter uma outra tag embaixo
para descrever esse nosso item 1. E aí que tag vai ser essa? Vai ser a tag DD. E por que DD? Esse DD vem de Describes Term, que significa descrever o termo, ou seja, descrever o item que a gente acabou de definir. E aí meu toque ataca aqui, porque Describes Term dá a mesma coisa que a de cima. Se a gente fosse fazer a tradução ali, né, da tag, as iniciais ficaria DT também, tá? Então, bom, eu não tenho como controlar isso. Qual que é a minha dica aqui para vocês não se perderem? Todas as tags, elas começam com D. Então a gente pode pegar somente o último, a última letra da tag. Então aqui, por exemplo, DL, a gente sabe que é da lista, né, que começa com L. A de T aqui, a gente sabe que é de termo, então é para definir o termo. E a DD seria de descrição, tá? Então a minha dica aqui, e aí você pega, né, se quiser, se você achar que vai ajudar, mas se não, ignora. Mas seria mais fácil, pelo menos na minha visão, porque todas começam com D, e então a gente usa somente a segunda letra ali para a gente se nortear, beleza? Mas enfim, e aqui no caso então seria a descrição do primeiro item. Assim a gente define uma lista de descrição no HTML. E aí visualmente a gente tem aqui nosso item 1 e a descrição daquele item 1. Se eu colocar aqui o item 2 e descrição do item 2, descrição do segundo, né? Segundo item. Então tá aí a nossa lista de descrição no HTML. Beleza? Bom, então a gente tem esses 3 tipos de lista, mas eu preciso falar de uma outra coisa muito importante. Para esses 3 tipos de lista, a gente pode também ter listas aninhadas. O que são listas aninhadas? Nada mais são do que uma lista dentro da outra. Então eu vou fazer aqui com a minha UL, tá? Para ficar um pouquinho mais fácil. Vou ter aqui de novo a minha UL. E imagina que agora eu tenho uma cafeteria. Então eu vou ter aqui a minha lista não ordenada e meu primeiro item aqui vai ser café. Depois o segundo item aqui da minha lista vai ser leite e depois eu vou ter refrigerantes aqui. LI refrigerantes. Então, como é que funciona essa lista aninhada? Imagina que agora dentro de refrigerantes eu queira ter uma outra lista aqui de quais refrigerantes eu tenho na minha cafeteria. Então, como é que eu faria isso? Dentro da tag LI eu colocaria outra UL aqui. Então, vou ter uma outra lista dentro de um item dessa minha lista aqui. Repare que a abertura ficou aqui. Eu tenho a palavra refrigerantes aqui, depois o fechamento. E entre a abertura e o fechamento eu vou ter uma outra UL, tá? E aí dentro dessa outra UL aqui eu vou ter também um LI que vai se chamar, por exemplo, Coca-Cola. E aí eu posso ter outro LI aqui chamado Pepsi, por exemplo. Opa, perdão. Então, repare que agora o HTML ele entende que aquela ali é uma sublista, né, da minha lista principal, tanto que ele coloca aqui o pontinho, ó, além de recuado, né, um pouquinho mais para fora aqui, ele coloca o pontinho diferente do primeiro, tá? Então essa é uma lista aninhada, é uma sublista da minha lista principal ali do meu item refrigerantes, ok? E aí eu posso ter isso dentro de UL, dentro de OL ou dentro da lista lá de descrição. E repare que eu também posso ter uma lista ordenada, por exemplo, se eu quiser, dentro de uma lista não ordenada. Então eu começo aqui com um L, mas se eu quiser essa segunda aqui, eu posso ter uma OL aqui dentro. Então agora visualmente eu tenho aqui a minha primeira lista não ordenada e dentro de refrigerantes eu tenho uma lista, uma sublista ali, né, ordenada, ok? Então não tem problema nenhum, a gente pode misturar aí as listas da forma que a gente preferir, beleza? Bom, acho que é isso então. A gente tem então 3 tipos de lista aí, qualquer coisa volta aí para você ver novamente todas elas. E dentro delas a gente pode ter as listas alinhadas, que são listas dentro de listas, ok? Espero que tenha ficado tudo claro. Qualquer dúvida, só deixar aqui nos comentários. Te vejo no próximo vídeo.